Um assunto muito sério, um assunto que gerou bastante repercussão ontem aqui em Paranaíba, que foi a prisão de uma mulher de 35 anos. Ela foi presa em São José do Rio Preto e suspeita de perseguir ex-marido, familiares e amigos dele nas redes sociais. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil de Paranaíba. Essas investigações, gente, elas começaram há um ano, quando pelo menos 10 pessoas de Paranaíba procuraram a polícia para denunciar o crime de perseguição e ataques pelas redes sociais. Durante as investigações, foi constatado que a mulher criava perfis e conversas falsas para ofender familiares e amigos do ex-marido e ela também se passava por eles, né, para xingar aí colegas de trabalho, chefes, enfim. Por conta disso, inclusive, 2 pessoas chegaram a perder empregos. A polícia ainda identificou vários chips de celular cadastrados no nome dessa mulher e no nome também de outras pessoas. Ela comprava o chip e cadastrava no nome desses familiares, no nome, enfim, até mesmo desse ex-marido. A delegacia aqui de Paranaíba, né, ainda disse que essa mulher vai responder por falsidade ideológica, stalking, que é o crime de perseguição, denunciação caluniosa. E hoje pela manhã, a delegada Eva Mayra Kogo, ela conversou com a imprensa e deu mais detalhes desse caso. Há cerca de 2 anos, né, recebemos denúncias na Delegacia de Atendimento à Mulher, como Conselho Tutelar, que teria um estuprador de crianças na cidade e que estava fugido de São José do Rio Preto e que seria muito perigoso. Passaram um nome, a gente passou a pesquisar, porque poderia ser uma denúncia, né, procedente, entramos em contato com a Polícia Civil de São Paulo e, na ocasião, verificamos que não tinha mandado de prisão, que não era procedente essa situação. Como nós fomos atrás de alguns familiares, ele mesmo veio até a delegacia, junto com a namorada dele naquele período, e informou que, na verdade, ele estava sendo vítima, né, de uma ex-mulher, que seria moradora de São José do Rio Preto, e que não era procedente nenhuma daquelas informações. Nós passamos bastante tempo ainda recebendo esse tipo de números diferentes, ligações na delegacia, ou às vezes por Disque 100, às vezes falando, olha, tem um estuprador com as crianças sozinho em casa, e às vezes o conselho tutelar ia lá de madrugada, de noite, e na verdade as crianças estavam com a mãe, né? Era realmente algo para tumultuar. Então a postura da delegacia a partir de então foi simplesmente ignorar todas as informações, porque a gente percebeu que era só para tumultuar o serviço. Não contente, essas denúncias passaram a ser feitas na ouvidoria do Ministério Público, na primeira delegacia de polícia, na delegacia, principalmente online, de São José do Rio Preto, tá? Então, assim, esse foi o panorama inicial. Há cerca de um ano, a mãe, eu vou falar o nome de uma das vítimas, porque foi autorizado hoje que se falasse, a mãe do Alexandre Neto comparece a essa delegacia de polícia, desesperada, né, informando que está no quadro de depressão e que o filho pensava até em cometer suicídio, porque não suportava, né, essa perseguição já durava um ano, e ela estava sendo ameaçada. Essa primeira mensagem que ela traz pra gente, né, é a foto de uma arma, xingamentos com injúria racial, chamando ela de orangotanga, são pessoas, né, negras, e assim, umas ofensas reiteradas. Se criava muitos fakes, né, Instagram, Facebook, para atacar. Eu lembro de uma das vítimas, porque assim, nós temos neste inquérito policial 15 vítimas. Tá? Parentes, às vezes parentes do Alexandre Neto, outras pessoas que saíram numa foto ou que aceitaram uma solicitação de amizade numa rede social, mas que não conhecia pessoalmente, passaram a ser atacadas. Pessoas que perderam o emprego por conta dessa situação. Eram tão atacadas e criavam, né, chips cadastravam chips, às vezes o nome das vítimas, muitas vezes o nome dessas próprias vítimas, e aí quando se pedia dados cadastrais nessa operadora, poderia se imaginar, né, que era realmente o Alexandre Neto, que era realmente algum familiar. Só que com essa investigação, o que nós finalizamos? Com uma investigação, né, com uso de tecnologias que nós não é habitual a gente usar tanto na delegacia, a gente tem que fazer uma investigação cibernética diferenciada.
descobrimos que muitos fakes que eram criados foram criados por essa autora de São José do Rio Preto. Os chips cadastrados em nome de terceiras pessoas, às vezes com DDD 85, 1767, mas é possível comprar, né, esses chips na internet. A gente pode comprar no Mercado Livre, tem no Magazine Luiza, é possível. Então ela cadastrava, ela tinha os dados, ela tinha o privilégio de conseguir dados das pessoas. E esse ponto ainda que a gente tem que fechar na investigação. Provavelmente ela tinha uma amiga que trabalhava numa operadora de telefonia que poderia fornecer algum desses dados. E os dados do marido, ela tinha, né, de alguns familiares dele já tinha como CPF, RG, que facilitava. Então, é uma situação que é do conhecimento de muitas pessoas em Paranaíba, porque muitas pessoas foram atingidas. Ela passou, comerciantes foram lesados, ela passava a fazer pedidos de lanche no comércio, pedir condicional, falar que o Alexandre Neto tinha pedido para entregar, ou familiares, né, dela. Então, realmente prejudicou diversas pessoas e a gente consegue, né, estar prestes a finalizar essa investigação, concluindo com a prisão dela ontem, né, cumprimento de mandado de busca. Pegamos celulares, pendrives, notebook, que nós passaremos a analisar no decorrer dessa semana. Nós começamos com a perseguição, né, que é perseguir reiteradamente, causando prejuízo à integridade psicológica dessas vítimas. Tem a falsidade ideológica quando do cadastro desses chips no nome de outras pessoas. Denunciação caluniosa pelas diversas denúncias que foram feitas na ouvidoria do Ministério Público. Ela chegava a atacar até mesmo o promotor de justiça, a delegacia. Quando ela não alcançava o objetivo dela, que era vocês precisam prender o Alexandre Neto, e ela falava fatos vazios, né, como se a gente prendesse dessa forma, ela passou a atacar. Então, a denunciação caluniosa, que tem uma pena mais expressiva de 2 a 8 anos, calúnia, difamação, injúria racial, tem diversos delitos que ela está sendo investigada. Essa mulher, ela foi presa, trazida para Paranaíba. Como que fica a partir de agora a situação dela? Optou-se por deixá-la em São José do Rio Preto. Tá? A diligência que nós precisávamos foi feita, então foi por logística, ela ficou a princípio sob a escolta do DEIC e depois seria transferida para Iandear ou Santa Fé do Sul. Sim, se tiver conexão com a nossa investigação é possível. Tá? Tanto que assim, já foi pedido compartilhamento de dados, talvez com outras, porque talvez não tenha conexão direta com esse caso. E algo que surpreendeu assim, bastante foi a utilização que ela fazia de terceiras pessoas e ela não aparecia, né? Tem uma mulher em Fortaleza, na cidade de Caucaia, que muita gente, talvez na cidade, saiba o nome dela e não sabe da verdadeira, né, a pessoa que foi presa na data de ontem. Porque, como ela se achava vítima, essa mulher de Fortaleza, ela realmente era muito atacada e estimulada pela suspeita de São José do Rio Preto. Muitas denúncias que foram feitas no Ministério Público, em audiências, está ela no vídeo, essa mulher de Fortaleza não, do Ceará. Então, ela que aparece se achando vítima. Então, essa autora de São José do Rio Preto usava outras pessoas. Como uma dançarina aqui em Paranaíba, que fez uma live de mais ou menos 7 minutos, criticando, falando mal do Alexandre Neto. Por quê? Perfis fakes, contatos por meio do WhatsApp de números que eram utilizados por essa suspeita, fomentava todo esse ódio ao Alexandre Neto e à família. Exatamente. E pessoas como essa do Ceará, elas com certeza tinham sofrimento também. Você vê na audiência, você assiste ela chorando, sofrendo, que não suporta mais aquela situação, achando que todo esse inferno na vida dela era criado por pessoas em Paranaíba, quando na verdade muitos dos números nós conseguimos fechar que esses números todos pertenciam a essa suspeita de São José do Rio Preto. E essas vítimas, no caso dessa mulher do Ceará, elas são escolhidas aleatoriamente? Não. Após a separação do Alexandre Neto, ele conheceu essa mulher num grupo de WhatsApp do Palmeiras, tá? E aí eles passaram a conversar, e aí já vem essa autora de São José do Rio Preto que descobre. Nós imaginamos que talvez ela tenha acesso a essas redes sociais no início, porque ela começou a ter contato com essas pessoas de alguma forma e saber que ele estava conversando. Então ela já atravessa, né, já se identifica, coloca para essa pessoa do Ceará, sabe quem é ela, e ela se vitimiza, né, nessas mensagens e passa a contar a história que ela quer da situação, que foi uma mulher que foi abandonada grávida, tem todo esse enredo aí por trás da narrativa dela.
A princípio, né, quando nós começamos a investigação, nós imaginávamos que tinham outras 2 pessoas que poderiam auxiliá-la. Hoje, nós entendemos neste momento, nós temos aí, né, mas depois da prisão são 10 dias para concluir essa investigação. A princípio, nós achamos que essas pessoas foram usadas por ela, né, foram usadas. Tiveram condutas ativas contra o Alexandre, contra os familiares? Tiveram, mas imaginando que estavam sofrendo ataques. Então, na verdade, era uma forma de defesa, boletim de ocorrência, imaginando que fosse verdade. Eu não tive contato, porque nós voltamos de São José do Rio Preto, a diligência foi cumprida ontem, né, em razão da restrição do período eleitoral na data de hoje. Nós fomos no domingo, cumprimos ontem pela manhã, e nós não tivemos contato. Já tive notícias que a genitora dele veio até a delegacia, mas nós não estávamos aqui no momento. Jornal do Povo.